Ela está aqui hoje para nos falar um pouquinho sobre o poder terapêutico do livro. A Kelly, ela é editora, professora, né, Kelly? Eu vou me apresentar falando, né, eu enquanto monlevadense, né? Sou de João Monlevade, nasci em João Monlevade, tenho 41 anos, moro ainda em João Monlevade, eu moro em vários lugares diferentes, eu morei na Espanha, já morei viajando, que na época eu trabalhava no Correio, muita gente lembra de mim da época do Correio, mas eu amo livros e eu configurei que a minha vida seria primeiramente em João Monlevade, que eu trabalharia com livros, mas eu atendo muito pouca demanda em João Monlevade mesmo, né? Eu atendo mais de geralmente quem me acha, hoje em dia, internet, né, gente? Então, as pessoas me acham e eu faço muito trabalho para fora. Mas eu trabalho com livros o tempo inteiro, é da hora que eu acordo até a hora que eu durmo, porque eu acordo, vou para o Pequeno Polegar, então eu trabalho no Pequeno Polegar, que é perto da minha casa, é onde a minha filha estuda, então é onde eu compartilho, né, com ela pelo menos um tempinho do meu dia, da gente estar perto. Eu tenho a editora Gandra, que eu faço a revisão gráfica, né? Faço material meu e material de outras pessoas. Então, eu tenho publicado 16 livros, nem todos pela minha editora. Antes eu publicava por outras editoras, né? Até eu abrir a editora. Mas a primeira vez que eu publiquei um livro eu tinha 16 anos, né? E eu escrevo desde sempre, assim. Eu lembro que eu era criança e já pensava assim, nossa, como vai ser meu livro? Vou ilustrar, vou desenhar. Sempre pintei quadros, mas eu levava para o hobby. Eu não levava para a área de profissão. Então eu achava que isso era hobby. E eu venho, através de um estudo terapêutico, descobrir de onde vem esse eu tratar como hobby algo que pode ser profissional. O meu pai, você conhece, né, de Paré? Meu pai, ele chama Chaparro, ele é espanhol, ele veio no pós-guerra para Espanha, da Espanha para o Brasil, né, para procurar por novas oportunidades, e ele se encontrou na engenharia mecânica. Ele já veio como engenheiro mecânico, trabalhou aqui, aposentou, mas para Kelly, ele é artista. Ele faz cada escultura maravilhosa, ele faz coisas de madeiras incríveis, miniaturas de coisas maravilhosas, ele desenha lindamente, ele escreve lindamente, ele faz um monte de coisa artística, mas ele não se vê como artista. Então eu acho que eu cresci com isso, vendo uma artista genial na minha casa, que não se reconhecia como artista. Então eu comecei a tratar a arte também como um hobby, só uma coisinha para as horas vagas. E internamente eu achava que todo mundo na vida fazia o que eu fazia, que era super normal, que todo mundo chegava, pegava uma tela, pintava, colocava na parede ou guardava. E eu tinha um maleiro cheio de telas, cheio de pinturas, que ninguém nunca tinha visto. As pessoas da minha convivência não sabiam que o meu universo era aquele universo artístico. A ponto assim, eu pegava uma tela que eu tinha acabado de pintar, esperei secar, fiz todo o trabalho, guardava no maleiro e aí passava 2 dias, eu ficava com vontade de pintar de novo, eu pegava aquela tela e pintava por cima. Hoje eu falo assim, gente, olha o que eu fazia, mas eu fazia isso direto. Eu pintava por cima e começava o processo todo de novo e me debruçava naquilo. E pronto, para nada, para não mostrar para ninguém, para não contar para ninguém. E isso é muito egoísta, né? É um processo muito egoísta, você ser artista e você guardar para si, você não mostrar para ninguém, porque isso pode ajudar outras pessoas a se libertarem de dentro de si mesmo e ver que, igual a gente comentou, as crianças verem que tem artistas, ou que tem ilustradores, ou que tem escritores por perto, eles podem falar assim, gente, eu também posso, né? Isso também pode me pertencer.
E o meu trabalho, desde que eu me encontrei como artista, né, o meu trabalho é levar mesmo da forma que der. Não sou perfeccionista, então a primeira coisa que eu falo que o que a arte ajudou na minha vida é não ser perfeccionista, porque o perfeccionismo ele beira ao só planejamento, né? Aí é aquela pessoa perfeccionista, é aquela pessoa cheia de projetos, mas não realiza não, porque nunca tá bom o suficiente, né? E tem até um dos livros, vou trazer para você depois, que eu fiz infantil, que chama As Grandes Mágicas de um Mini Mágico, que é um livro sobre perfeccionismo, que é mostrando que um mágico, é um livro infantil, mas mostrando que um mágico queria fazer determinadas mágicas e que tudo dava errado. E no final das contas ele entendeu que mesmo o errado é o certo, que o errado às vezes é coisas incríveis, né? E assim, eu fazia quadros que eram bacanas e eu falava assim, não, mas falta tanto, não vou colocar isso pro mundo, não terminei. E aí aos poucos eu fui entendendo e conhecendo o que é ser artista, é aceitar o não perfeito. Porque há perfeição na imperfeição, né? Nós somos seres humanos, nós somos obras de Deus, somos imperfeitos, mas fazemos parte de algo que é perfeito. Então, há perfeição também no imperfeito. E isso também serve para a arte. Então, quando eu vou fazer um livro, seja meu, seja de alguém, eu busco primeiramente a essência daquele livro, o porquê dele existir. Depois que eu entendi a essência, eu construo o avatar, que é o ego do livro, que é a cara que ele vai ter, que tanto as ilustrações, os personagens, enfim, que vai compor aquele livro. E mesmo que não saia exatamente milimetricamente perfeito, eu aceito aquilo. E isso deixou eu construir vários projetos. A partir do momento que eu entendi que o perfeccionismo é uma polaridade de algo que é a mesma coisa e é o antônimo de algo que é o feito para a arte, eu vi que o feito pode ser bem feito e não precisa estar na outra polaridade que é a perfeição. Então, eu fiz 16 livros, eu publiquei 16 livros meus, mas eu tenho uns 30 escritos, na verdade eu nem sei se é 30, acho que é mais, mas porque ao longo da vida eu vou escrevendo, eu falo, uma hora eu sinto que aquilo deve ir para o mundo, eu pego e coloco no mundo. Às vezes eu não faço por procrastinação mesmo, por não querer, porque o querer vem antes do poder, né? Então, por não querer, às vezes é por procrastinação, mas às vezes também porque eu tô tão imersa num projeto, principalmente de outras pessoas, que eu abro mão do meu projeto para eu fazer outros livros acontecerem. Porque ao contrário do que as pessoas hoje em dia falam muito de propósito de vida, ao contrário da grande massa, da grande maioria, que não sabe o que veio fazer nesse mundo, que fica pedindo a Deus, me mostra qual é o propósito, qual é a minha missão, eu sempre soube e eu sempre pedi perdão a Deus por eu não fazer o que eu sabia que eu devia fazer. E de alguma forma eu já sabia, eu sempre soube que eu tinha que trabalhar com livro. E eu ficava arrumando desculpas para não trabalhar com livros. E é uma parte da terapia você descobrir qual é a sua procrastinação. Qual foi a minha procrastinação? Eu já sabia o meu propósito, mas eu me desviava dele trabalhando muito. Então eu virei uma workaholic. Eu tinha vários empregos, eu nunca tive um emprego só. Então muita gente já me viu em algum lugar em que eu já trabalhei aqui em Monlevade. Comecei a trabalhar com 14 anos no supermercado São Pedro, que era de São Raimundo, nem existe mais, no supermercado São Pedro. Trabalhei lá dos 14 aos 18, aí eu vendia roupa também. Mas eu já sabia que eu tinha que escrever, eu já sabia que eu tinha que ilustrar, eu já fazia sem nunca nem ninguém ter me ensinado. Então isso é uma coisa da essência, que é uma parte do que eu quero falar aqui.
Essa essência é aquilo que está dentro, é aquilo que te compõe, que você não sabe nem explicar de onde veio. Eu fui uma criança que eu gostava mais de ganhar livro do que de ganhar brinquedo. Eu tenho memórias vívidas, assim, de livros que eu li quando criança, incríveis, lindos, e que eu lembro de páginas e de personagens, porque para mim aquilo era muito importante. Então, uma forma de você se aproximar da sua essência é você se aproximar daquilo que compôs a sua infância. A sua infância, eu brincava muito de casinha. Pode saber que o seu propósito, a sua missão está muito próximo disso. Eu fazia, sei lá, eu gostava de cuidar das bonecas como se fossem de verdade, de criança. Pode saber que tem algum propósito de criança perto daquilo ali. Eu gostava de cuidar do meu avô, da minha avó. Pode ver que o seu propósito, sua missão está muito próximo de lidar com o idoso. Viu? Exatamente. A maioria dos professores brincaram muito de escolinha. E se não brincou, não gosta do que faz. Vai ser uma professora que não vai ser exemplo, porque não vai estar dentro do propósito dela. Porque quando a gente está no nosso propósito, a gente mergulha naquilo. E eu me tornei workaholic, trabalhando o tempo todo, não com livros. Eu fui fazer administração, estudei no Kennedy, eu acho que eu lembro de você no Kennedy, Glaucio. Não na sua sala, mas eu fiz processamento de dados no Kennedy, de curso técnico. Depois fui para o Centec, né? Eu estudei com Kátia quando era criança, né, Kátia? Fiz administração depois aqui também, aí fiz pós em Tabira, aí fiz uma pós na Espanha, fiz mestrado, enfim, tudo na área administrativa. E mergulhei na indústria, nos serviços, e profissionalmente eu comecei a me dar bem. O que é o dar bem hoje em dia, né? A nossa cultura é ganhar dinheiro. Só que quanto mais eu ganhava dinheiro, quanto melhor eu ficava financeiramente, mais longe eu estava do meu propósito. Porque menos eu lia, menos eu escrevia, menos eu desenhava, menos eu pintava. E aquilo começou a crescer um vazio imenso dentro de mim. Eu falava assim, gente, tantas pessoas queriam ter a oportunidade que eu tenho de estudar, de trabalhar, de comprar as coisas. Ei, Márcio, bem-vindo. Boa tarde. Chegando atrasado. Não, começamos agora. E aí eu falei assim, tanta gente que queria ter essa oportunidade e eu aqui achando que minha vida tá vazia. Tenho vários empregos e minha vida vazia, como assim? E aí eu fui descobrir terapeuticamente o que isso significava, né? E aí eu adoro estudar, fui fazer uma pós de terapia complementar e me encontrei. Eu já gostava muito de filosofia, adoro ler livros de filosofia, adoro descobrir sobre religiões, adoro religião, adoro descobrir todas as religiões, o que cada um pensa. E isso me aproximou também da minha espiritualidade, porque lendo, né, olha só, o livro traz um conteúdo. Então, o hábito da leitura não é só um hábito de você treinar, conhecer palavras. O hábito da leitura te traz conteúdo. E isso é o principal motivo que as pessoas deveriam ler. Não é porque você vai escrever melhor, porque você vai ler melhor, porque você vai falar melhor, porque isso é consequência. A principal é porque isso vai te trazer conteúdo. E esse conteúdo pode mudar a sua vida. Então eu aproximei da minha espiritualidade através de ler sobre religião, sobre várias religiões. E aí eu descobri uma palavrinha mágica que chama epistemologia. Eu tô assim, gente, eu li várias vezes epistemologia, não lembro o significado, lembro de ler em livros assim, epistemologicamente, tal. E fui mergulhar na palavra epistemologia e eu descobri um significado lindo que é, existe uma crença, existe uma verdade, cada um chega, né, à sua crença na verdade através de conhecimento, autoconhecimento. E esse conhecimento, autoconhecimento vem de várias maneiras diferentes. Então,
os livros, por exemplo, são uma forma, né, de epistemologicamente a gente chegar a uma verdade, assim como a religião. Então, tem que ter vários livros diferentes, porque cada um vai chegar de uma forma diferente. Tem que ter várias religiões diferentes, porque cada um vai chegar na espiritualidade por uma religião diferente, porque somos todos diferentes. Na política, tem que ter várias opções mesmo. Por quê? Porque cada um vai acreditar e aproximar a sua crença de uma forma diferente. Então, a verdade e a crença, ela só é preenchida por conhecimento mesmo. Só que a verdade absoluta está muito acima de nós, seres humanos. Nós temos a nossa verdade. Então, adianta você brigar com o outro, ficar com raiva, discutir, debater, nem conversar com o familiar, porque um votou no Lula e outro no Bolsonaro? Não, porque isso vai existir sempre. Ninguém tem a verdade absoluta. Ninguém. Você pode, assim, pôr a mão no fogo pela pessoa, jurar de pé junto que ele é o melhor. Ninguém sabe qual é melhor. Ninguém sabe. Porque a verdade absoluta está acima de nós. É a sua verdade. É a verdade de cada um de acordo com a sua história. Aí, às vezes, a pessoa se encontrou numa religião e quer que quem está à sua volta mude para a religião dela de qualquer jeito, porque é isso que vai salvar a sua vida. E não é, porque cada um vai chegar de uma forma diferente. Então, cada um realmente precisa de acreditar num político diferente, num partido diferente, porque é de acordo com a sua vivência. Às vezes a pessoa não está nem na consciência, está no inconsciente dela, aquela escolha dela. Às vezes, na religião também, principalmente, né? Porque você chegar na espiritualidade, você descobrir, né, o Deus para você, que pode ter outro nome, pode ser universo, pode ser o todo, pode ser nem ser Deus, ou pode ser outro nome, não importa. É o sentir. Cada um vai chegar de uma forma diferente. Isso vai para time de futebol, porque o meu é o melhor, que o seu é o melhor, o seu vai ser melhor às vezes, é uma coisa temporária. Tem que sim existir vários tipos de times, porque cada um vai simpatizar com um, né? Então não existe essa verdade absoluta, está muito acima de nós. E aí o livro, ele ajuda a gente a entender, ter sabedoria e sapiência para lidar com toda essa epistemologia, porque como são muitas pessoas diferentes, é muito conteúdo diferente, é muita vivência diferente, é muita história diferente, e a gente tem que honrar a jornada e a história de cada um, né? Porque só você mesmo sabe o que você passou, né, ao longo da vida, suas aventuras e desaventuras, e às vezes nem você vai saber acreditar de onde veio as suas crenças, né? E quando eu falo o poder terapêutico do livro, porque o livro é um primeiro treinamento mesmo para escuta ativa. Né? Escuta ativa é você, numa conversa, você de fato escutar o que o outro quer falar. E hoje em dia não é tão simples assim. Você vê, às vezes, casais ou famílias que vão jantar fora, tá no celular ao invés de estar conversando. Ou uma amiga sua acabou de separar, de divorciar, vai sair com você para conversar, e aí ela tá numa tristeza sem fim, você tá rindo da roupa da pessoa que foi lá pro banheiro levantar e agarrou a roupa no meio do caminho. Ou você tá preocupado no feed de rede social enquanto ela tem algo a te falar. Então o livro é de fato um primeiro treinamento de escuta ativa, porque você tá prestes a ouvir aquele autor. Quer dizer que todo livro tá certo, assim, que todo conteúdo é válido? Não. Aí é que tá. Quanto mais você lê, mais senso crítico você desenvolve. Porque mais você entende o que de fato cabe naquele assunto e o que não serve. E tem gosto para tudo. Então, às vezes, as pessoas falam assim, eu tenho bibliofobia, né? Eu tenho fobia de livro.
não gosto de livro de jeito nenhum. É porque não achou o conteúdo certo. Porque epistemologicamente você vai encontrar um conteúdo que vai trazer um prazer para você de fazer aquela leitura. E o senso crítico, ele vem depois que você descobre um conteúdo de prazer. E aí a gente vira tão hábito a gente ler, que quanto mais você lê, mais você desenvolve o senso crítico e mais você aceita ler, mesmo você não gostando. Então, se eu pego um livro e eu não gosto do livro, eu leio até o final, nem que seja falar assim, é horrível. Eu leio, é horrível para mim, né? Vai ter quem goste, da mesma forma que tem gente que gosta do Cruzeiro, tem gente que gosta do Atlético, né? Então, o livro, ele te traz um autoconhecimento e ele te traz esse treinamento para escuta ativa. Eu amo trazer conteúdo para minha vida através de livro, passando pela peneira do senso crítico, claro, né? Tem que ter uma peneirinha aí, porque principalmente hoje em dia é muito fácil qualquer um dar a sua opinião, qualquer um falar, né? Tanto em redes sociais, né? Todo mundo publica a sua verdade, como se fosse a verdade absoluta do mundo. Não, você não tem a verdade absoluta, sinto te dizer, você não tem ninguém a verdade absoluta do mundo. E publicar ficou muito fácil. Então se publica muito livro ruim também. E tá tudo bem, né? Tudo isso faz parte de informação e o nosso universo, ele é perfeito e imperfeito. Tem o bem e o mal, a luz e sombra dentro de nós e também no universo e também no universo dos livros. Então, quando eu vou levar a Karen, a minha filha, para comprar livros, eu mostro para ela, eu explico para ela, olha, você não vai comprar qualquer livro, você tem que escolher algum que você acha que vai gostar e que vai te representar, porque vai ter livro que você não vai gostar. E eu já aviso, porque às vezes ela compra pela capa, né? A gente realmente, muitas vezes, compra pela capa, né? Que é a primeira coisa que chama atenção. E às vezes ela fala, ai, não gosto, não quero esse livro. Não, termina de ler, porque às vezes em algum momento você vai gostar de algum trechinho. Todos nós, enquanto pessoas, temos luz e sombra dentro de nós. Então, às vezes, a gente não vai reconhecer a luz do outro, só vai reconhecer a sombra do outro, mas ali tem luz também. Ninguém é 100% bom, ninguém é 100% ruim, né? Em cada pessoa você encontra algo bacana. E se nesse universo, energeticamente, algo ou alguém chegou até você, não é por acaso, é porque você precisava de um pedacinho daquilo que chegou até você. Então a gente tem que estar aberto a entender o que é. Um livro, por exemplo. Vou falar do DNA. Nosso DNA, né, tem várias hélices, não vou falar cientificamente, né, das ninas, né, adenina, nananina, nananina, não. Aqui no DNA, né, nas nossas células, tem um pedacinho aqui dessa hélice que é informação. Tudo é informação, né, mas esse pedacinho aqui de informação é como se fossem 10 mil livros de 500 páginas. O nível de informação que é. Então, nós somos pura informação. E essa informação, a gente tem mania de achar que a informação está só no mental. E não tá. O nosso corpo, ele é formado de vários corpos, que são sutis, que você não está vendo. Nosso corpo físico é esse corpo denso. É a altura, a largura, comprimento, o peso, né? Essa densidade toda que nós temos. Aqui é como se fosse um hardware, um computador. A nossa mente, ela é um software. É como se fosse um Word, um Excel, um PowerPoint. Só que a nossa mente, ela vai trabalhar de várias formas diferentes. Se você quer fazer uma apresentação no computador, você vai lá no PowerPoint. Você quer digitar um texto, você vai no Word. E a mente da gente é a mesma coisa. Por que dá desequilíbrios mentais? Por que acontece? Porque as pessoas acham que é tudo a mesma coisa. E não é. A sua mente trabalha de várias maneiras diferentes. Você tem que encontrar o software certo para você manter esse equilíbrio. Porque como é uma coisa intangível, né, é impalpável, a gente confunde mesmo. Então, por exemplo,
Eu trabalho com arte, eu trabalho com livro, eu trabalho com desenho, e às vezes me vem um insight. Me vem às vezes uma frase inteira. Eu vou lá e anoto e falo, nossa, essa frase chegou de algum lugar, porque é informação. Eu tenho informações no meu DNA e eu tenho informações na minha mente também. Chegou, deixa eu anotar aqui. Fui lá e anotei. Isso é um software que a minha mente usou. Eu tô dormindo, eu vou e sonho. Os sonhos é um outro software, é uma outra forma. E o que é o sonho para o ser humano? É uma coisa fisiológica. Todo mundo precisa de sono e todo mundo precisa de sonho. Kelly, eu não sonho. Sonha. Kelly, mas eu sonho todo dia? Sonha. Kelly, mas eu não lembro. Isso se chama desconexão. Porque todo mundo sonha de 1 a 6 vezes por dia, de 30 segundos a 24 minutos por sonho. Mas como assim eu não consigo lembrar? Porque o seu software na mente você não está usando da forma certa. É como se eu pegasse, vou fazer uma apresentação, vou fazer ela no Word. Vai dar certo? Vai dar certo. Mas vai ficar tão boa quanto se fosse um PowerPoint? Não. É a mesma coisa. Você está usando a mente, às vezes, de uma forma equivocada. Mas o sonho é de verdade? É de verdade. Não acontece para todo mundo? Todo mundo já sonhou alguma vez? Todo mundo sabe o que é sonho? Tanto que em guerras, nas guerras, né, existe até um remedinho que davam pro oponente para privá-lo do sonho e do sono, e isso deixa a pessoa louca mesmo, assim, de não lembrar nem seu próprio nome. Então, o sonho é uma forma de te equilibrar mentalmente, é um desses softwares. Kelly, como que eu vou lembrar do meu sonho? Primeiro, intencionando. Se você quer ler um livro, primeiro você tem que ter a intenção de pegar e ler um livro. Se você quer lembrar do seu sonho, você tem que intencionar que você vai lembrar do seu sonho. Mas meus sonhos são sem pé nem cabeça, sim. O nosso subconsciente, ele comunica com a gente de uma forma metafórica. Igual a Bíblia é uma metáfora. Vou pegar a Bíblia porque é um livro, né? A Bíblia fala em metáforas. Ela fala de uma forma organizada, mas de uma forma ilustrada para aquela época em que ela foi escrita. O nosso sonho é para a época em que ele está sendo escrito. Então, se você sonhou hoje, ele representa aquilo que o seu subconsciente quer te dizer no dia de hoje. Pode ser sobre algo do passado, do presente ou do futuro, não importa. Os sonhos são nossos complexos, nossos traumas, nossos medos, nossas preocupações e nossas respostas. Então, é um software lindo que a gente tem na mente, que a gente precisa usá-lo da forma correta. Como ele fala metaforicamente, ele não vai te falar diretamente igual eu estou conversando com vocês. Ele vai falar de forma metafórica, um cenário. Cada pessoa que está no seu sonho representa algo. As coisas que acontecem têm uma representação. Tudo é arquétipo, tudo são representações. E com o tempo você consegue interpretar. Outra forma de você usar a mente, né? De você usar um software, a criatividade. Você pode, por exemplo, fazer assim, não sei se vocês já viram o livro, documentário, O Segredo, que é, né, materializar aquilo que você quer. Aí o que as pessoas acham que é? Que é fácil, né? Eu quero um carro, então eu vou só pensar no carro, fingir que eu tô no carro, e aí eu tenho certeza que na hora que eu acordar de manhã, eu vou ver o carro. Não é isso exatamente. O que o segredo quer contar, né? O que é de verdade o segredo? Quer dizer, você usar a mente como forma de intermediário desse plano mais sutil para esse plano de materialização que tem matéria. Só que é o pensar, sentir e agir em conjunto. Então, essa parte de construir uma visão, essa parte criativa de você, vou visualizar agora um carro, é um software da sua mente. Então, é um software que você está funcionando para construir essa visualização. Ó, eu quero tal carro, eu quero tal marca, eu quero assim, assim, assado, então vou construir, vou agora sentir que eu estou dirigindo ele.
Aí eu tenho que passar para o sentir mesmo. Adianta eu estar no ônibus com o que tanto de subaqueira esfregando em mim e eu lá pensando, meu carro, eu quero tal carro. Não, você não está sentindo aquilo. A não ser que você fale assim, vou visualizar meu carro, estou no ônibus lotado, não tem lugar para eu sentar, mas eu estou plena e estou sentindo que eu vou dirigir, que aquilo vai chegar até mim. Aí é o sentir. E o agir é você fazer por onde? Porque tudo que você faz, volta. Isso te preocupa ou isso te conforta, né? Então, se você vai para um caminho errado, para você conseguir materializar as coisas, aquilo vai ser tirado de você de alguma maneira, né? A maioria que trabalha com crianças, nós somos adultos, nós somos resultado da nossa infância. E a nossa infância impactou nós como adulto, assim, 99,9%. Nós somos resultados da nossa infância. E o impacto que você causa na vida das crianças é impressionante. Quando você tem noção dessa realidade, dessa responsabilidade, você passa a agir de forma diferente. Porque o que acontecer com aquela criança num dia vai reverberar na vida dela toda. E isso é para coisa boa e para coisa ruim. E aí tem o grande segredo. Tudo que você faz, volta. Então, às vezes, ninguém tá vendo. Mas você tá maltratando alguém aqui. Minha filha, você vai colher esse trem lá. Você vai colher. Ah, mas eu vou colher do mesmo jeito? Não sou Deus, não sei. Você vai colher de alguma forma. Pode colher em forma de doença, pode colher em forma de falta, de escassez, de alguma forma você colhe isso. Isso é para tudo, isso é uma lei universal, uma lei hermética, como diria na filosofia. Tudo que faz, volta, né? E aí, onde está o livro nisso, né? O livro, ele é informação da mesma forma que arquivos num computador ou que pesquisas na internet, ele contém caracteres, ele contém informação. Da mesma forma que o DNA, que também contém informação. E de onde vem isso tudo? Aí é que tá, vem de planos acima de nós. Nós estamos aqui materialmente praticando, né, a nossa evolução. Então, estamos aqui todos para evoluir, para sermos pessoas melhores. E cada um traz consigo o seu fractal, os seus nós, que precisam evoluir. Então, o fato de eu estar aqui conversando sobre o poder terapêutico do livro, quer dizer que eu sei mais sobre livro do que alguém? Não. Quer dizer que dentro do meu processo evolutivo, eu venci uma barreira que eu posso dividir com as pessoas e compartilhar sobre essa barreira que eu venci. Mas eu sigo no meu processo de evolutivo, eu tenho as minhas questões que eu preciso resolver na minha vida, dentro de mim, e evoluir e crescer, senão eu não estaria aqui aprendendo. E cada um tem esses nós, esses fractais, o porquê está aqui, precisamos evoluir. Então, a gente está vivendo, a gente está experienciando esse mundo físico para evoluir, seja pela dor ou pelo amor. Então, todo mundo aqui tem dores a evoluir. Então, a nossa mente, né, esse software, ele bloqueia, às vezes, muita coisa que aconteceu na infância ou que aconteceu na adolescência. Eu não lembro muita coisa de quando eu tinha, 5 anos. É a sua mente te protegendo, né? Ela faz essa proteção. Aí, como eu chego e descubro no que eu preciso evoluir? Epistemologicamente, cada um chega de uma maneira diferente. A maioria chega pela terapia, mas você pode chegar por livros. Quando você lê um livro e fala, nossa, é isso que eu precisava ler, nossa, passei por isso. Chega pela arte. Tem gente que se encontra no esporte. Então, você pode encontrar as causas das dores e a cura de várias formas diferentes. Qual que é o nosso trabalho de evolução aqui? Descobrir quais são as dores que precisamos tratar. Então, a sombra dentro de nós que precisa ser tratada. Precisamos evoluir pelo amor.
Então, descobrir aquilo que é da nossa essência, que é o nosso propósito de vida, o que a gente veio fazer aqui, pra gente fazer, porque não adianta procrastinar e ir para outro caminho, porque a sua essência te puxa para o caminho, a gente tem que se ouvir. E a gente precisa descobrir, a gente precisa primeiro, né, aceitar que tudo que vai volta, porque a gente precisa se amar, né? O amor próprio vem do quê? Vem da aceitação da sua luz e da sua sombra, das suas dores e dos seus amores e das tratativas com aquilo que você for descobrindo. Porque quando a gente descobre algo bom ou algo ruim na gente, a gente precisa fazer isso crescer. Não crescer no sentido de tornar, né, aberto a todos, crescer no sentido de evoluir mesmo, de passar para níveis. Kelly, mas sempre existiu o bem e o mal, coisa boa e coisa ruim em toda a humanidade. Sim, em toda a nossa ancestralidade, todas as pessoas que vieram antes de nós passaram por épocas e gerações que mesmo que eles falem assim, na minha época era muito melhor, ou na minha época era um absurdo, não tem mais nem menos. Sempre vai existir o bom e o mal. Esse movimento pendular. Sempre vai pro bom, pro mal, pro bom, pro mal. Mas a política um dia vai ser algo que não vai causar discussão? Não, sempre vai causar discussão. Porque em qualquer geração as coisas vêm pro bem e pro mal. Vai chegar um dia que não vai acontecer maldade? Não, porque é a mesma coisa. O bem tá aqui, o mal tá aqui. É a mesma coisa. É o quente e o frio. São polaridades de uma mesma coisa. Então, sempre vai acontecer. Kelly, mas então, que desesperançoso, que ruim. Não tem esperança, porque esse movimento pendular, ele é ascendente. Nós não estamos mais na caverna. Nós já passamos por muitas coisas e nós, enquanto humanidade, já evoluímos demais. Então, a gente tem que fazer o papel, enquanto unidade, cada um, de evoluir e de melhorar e de mesmo com coisas boas e coisas ruins nos acontecendo, fazer esse movimento ascendente, porque cada um aqui ascendendo, melhorando, evoluindo a sua vida, vai mudar o todo, vai mudar o seu bairro, vai mudar a sua cidade, vai mudar tudo que está à sua volta. Né? Então esse trabalho é muito importante, o trabalho de autoevolução. E quando eu falo que o livro pode ser um poder terapêutico, epistemologicamente, ele pode ser um resgate. Como é um resgate para mim, escrever livros, ilustrar livros e ler livros. Kelly, você tem 16 livros escritos, você não trouxe nenhum. Gente, eu não trouxe. Por quê? Porque eu tô assim, olha, eu vou numa casa de livros, onde tem vários livros, eu vou falar da diferença da essência e do ego, e vou trazer uma coisa para eu falar assim, olha gente, eu que escrevi, hein? Eu que escrevi, olha eu sou demais, eu escrevi. Eu não é para isso. Eu vim aproximar a minha essência do meu propósito de vida, né? Então eu quero compartilhar a minha vivência e não necessariamente a materialização dela, né? Eu queria compartilhar como o livro me resgatou e me resgata todos os dias para eu ter um equilíbrio mental, emocional, psicológico e para eu ser uma pessoa mais sempre voltada para a luz, para o bem, né? Eu tenho eu tenho essa preocupação e a nossa preocupação de ser uma pessoa do bem, primeiramente, ela vem do ego. Kelly, ego é bom ou ego é ruim? Ego é normal, ego é comum, ego é ego. Ego é você, é o que te compõe. E aí, no processo de autoconhecimento, você descobrir quem é o seu ego é lindo, porque você descobre o que te agrada, o que não te agrada, o que tem que te pertencer e o que não tem que te pertencer. E aproxima você de quem você é enquanto indivíduo. Só que existe algo além desse ego, desse avatar, desse personagem que está aqui, que é a Kelly, que é a minha essência. E aí tudo aquilo que se aproxima da minha essência é aquilo que me leva para perto do meu propósito de vida. Então, qual o trabalho que devemos fazer? É o de evolução. Kelly, já sei então que eu preciso evoluir. Como? Você tirando o seu ego
tudo tem um lado positivo e negativo. Você tirando o seu ego de um lado negativo e você indo atrás da sua essência, você procurando aquilo que é a sua essência. Como eu sei? É aquilo que você faz com facilidade, é aquilo que você faz com prazer, é aquilo que você não vê a hora passar. Kelly, mas isso pra mim é andar de moto, me deixa próximo da minha essência. Incrível, ótimo. Isso faz parte então da sua essência. Eu tenho fobia, eu tenho pavor de moto. Ótimo, você já sabe o que não pertence à sua essência e o que não pertence ao seu ego. Tudo que pertence ao seu ego pertence à sua essência? Não. Tudo que pertence à sua essência pertence ao seu ego? Deveria. Então, eu vou, por exemplo, quando a gente descobre a essência, a gente passa, por exemplo, a ser menos consumista. Por quê? Porque o consumo, ele está no ego. O consumo daquilo, né, na pirâmide de Maslow lá, né, o que está na base aqui, o que são necessidades básicas, ele faz parte tanto do ego quanto da essência, porque se você não comer, se você não dormir, você morre, né, e aí não tem ego e não tem a casinha para a essência. Então, o ego e a essência estão presentes aí no que é óbvio para todos os seres humanos. A partir do momento que você vai subindo lá na escala de Maslow, na pirâmide, e você vai suprindo aquilo que você precisa, você vai aproximando do seu autoconhecimento. Então, automaticamente, você vai saindo do ego e vai chegando na sua essência. Mas chega uma hora que eu quero estabilidade, eu quero uma casa, eu quero um carro. Tá errado? Eu tô falando carro toda hora, não sei porquê, eu nem ligo pra carro. Assim, eu quero uma casa, eu quero uma moradia. Isso é do ego ou da essência? É dos dois. Mas eu quero uma casa que os meus vizinhos vão ficar tudo morrendo de inveja. Tá no ego. Eu quero uma casa porque eu quero segurança para minha família, eu quero que eles durmam quentinho, eu quero acolhimento, eu quero um lar. Tá na minha essência. Eu quero ir para uma festa e eu quero ser o centro das atenções. Eu quero chegando, hoje eu tô um bagaço, tô horrível, tô me sentindo péssima, eu devia ter feito um monte de coisa do meu trabalho e não fiz. Tô triste porque eu briguei com meu amigo, porque eu briguei com a minha família. Só que... Você ter feito um monte de coisa. Pois é. Mas tá tudo bem. A procrastinação. Que a gente sabe onde cabe a procrastinação e aonde está acima de nós, né? Porque às vezes não é procrastinação. Mas às vezes, Glaucio, é perfeccionismo, sabe? Porque a gente quer fazer coisas dentro de um tempo que humanamente é impossível. Por isso que eu atrasei ao chegar hoje. Sim, e tá tudo bem aqui, estamos aqui, tá tudo certo, só que tá tudo certo. E tá tudo certo. A gente se pune muito, né? A gente se pune muito, é uma autoculpa, a gente se auto-chicoteia, auto-flagela, né? Sim, Então eu falo que a peneira tem que ter um buraco mais largo, a gente tem que deixar algumas coisas passarem. Porque às vezes você tem uma entrega para fazer e que não necessariamente você tem que terminar aquilo hoje. Mas a gente quer fazer tudo mais rápido possível também. E eu acho que principalmente não confiar no processo. Quando eu falei que o livro é um treinamento, primeiro treinamento, né, de uma escuta ativa, né? Porque, oi, Bel, tá boa, meu bem? Bem-vinda! Quando eu falo que o livro é um treinamento, né, de uma escuta ativa, porque você vai, né, você quer aquele conteúdo e é ativo mesmo, porque você tem que fazer um esforço de escolher um livro, de pegar um livro, de ler, né? Não é igual você ver um vídeo ou você assistir uma televisão, que é uma coisa passiva, né, que você só recebe. Ler um livro é de fato ativo, né? Você tem que pegar e querer, você tem que querer ler. Por isso que muita gente fala assim, eu prefiro ver o filme do que ler o livro. Porque ver o filme é passivo. Você não precisa de ter essa força de pegar um livro e ler. Não é ativo. E aí, quando eu falo que tem um poder terapêutico, tem um poder terapêutico, inclusive para procrastinação. Porque quanto mais a gente lê, mais a gente treina a nossa mente, esse software aqui, a ser ativo.
Porque se você é ativo para ler, você é ativo para outras coisas também. E aí os seus projetos, eles começam a acontecer. Ai, Kelly, só porque eu vou ler livro, eu vou fazer projeto? Não entendi. Não, você vai treinar a sua mente. A gente treina de várias formas diferentes. Pode ser através de um coach, pode ser através de um processo psicológico, pode ser de várias formas. Mas você lendo, você treina a sua mente a ser ativa. E quando você treina a sua mente a ser ativa, é como se um radarzinho estivesse ligado. Eu estou ilustrando o livro da Luzia. A Luzia vai fazer escrever um livro que você vai fazer o prefácio, não é, Bel? E aí, o que acontece, Bel? Eu estou, às vezes, andando, levando minha filha para a escola, buscando ela, aí cai uma folhinha de uma árvore assim na minha frente. A minha mente já fala assim, não tem uma folha que cai, se Deus não quiser que cai, e aí eu vou colocar uma folha caindo no livro da Bel, porque eu estou ilustrando o livro da Bel, e vai cair uma folhinha no livro, vai ter uma folhinha caindo. O seu radar, a sua mente fica ligado, mas é tão transformador que tudo que acontece à sua volta serve de impacto positivo na sua vida. E ao contrário do que parece, isso tira a ansiedade. Por quê? Bom, vamos ver. Aqui está o tempo presente. Se você está o tempo todo no pensamento aqui presente, você está equilibrado. Você está curtindo aquele momento. Você está falando, ó, que legal. Ó, que legal, eu tenho um tempo de uma sexta-feira, não tá agora com meus problemas lá, larguei meu problema lá, deixa eu ficar aqui ouvindo. Se a sua mente está o tempo todo no passado, você provavelmente vai ter momentos depressivos. A sua mente no passado vai te causar depressão. Vai te causar uma nostalgia, uma saudade de algo que às vezes nem é de verdade. É o que você construiu aí como se fosse melhor do que agora. Porque nada é melhor do que agora. Ah, mas é que eu tô com saudade de uma pessoa que eu amava muito e se foi. Todos nós iremos. Todos nós partiremos. Isso é o processo humano, é o processo de todo mundo. Ah, mas não estava na hora certa. Nunca vai estar na hora certa. Você vai perder uma pessoa em qualquer momento. Uma pessoa que você ama nunca vai estar na hora certa. E aí a depressão, ela vem de um momento nostálgico da sua mente parada no passado que ele não existe. Ele não existe mais. E você provavelmente tendenciou e coloriu como um ideal algo que não é o ideal. O ideal é o sempre agora. A ansiedade vem como? Quando você pega esse tempo aqui e leva para cá. Aí a sua mente vai estar no futuro. E o futuro ainda não existe. Você não sabe. Por mais que você visualize, por mais que você queira, não vai ser exatamente como está na sua cabeça. Então, quando você está com a mente no presente, há esse equilíbrio. E quando que a mente está completamente desequilibrada? Completamente desequilibrada. É quando você faz isso aqui com ela. Você transita. Passado, futuro, passado, futuro, passado, futuro. E aí vem essa nostalgia, essa ansiedade. Vem um tempo que não existe para trás, um tempo que não existe para frente, né? Como que a gente ajusta? A gente ajusta trazendo no presente. Tudo aquilo que faz você viver o presente é aquilo que vai colocar a sua mente no lugar que ela deve ficar. Por que que o livro tem um poder terapêutico? Porque quando você está lendo, você tem que estar no presente. Essa leitura ativa, você tem que estar prestando atenção. Porque, mas eu começo a ler, muita gente fala isso comigo. Eu começo a ler, minha mente divaga. Minha mente vai para outro lugar. Provavelmente, ela está treinada para estar aqui. Ela não está treinada para estar aqui. Porque se ela tivesse treinada para estar no tempo que deve, que é o presente, você ia prestar atenção e você ia acolher esse conteúdo que você tá ali vivenciando. Mas eu tô lendo um livro e tô muito emocionada e chorando porque eu tô lembrando de uma coisa aqui. O livro tá me deixando triste. Porque a sua mente está condicionada a te levar para cá, para um estado depressivo, para um estado de passado. O livro é um estado presente que vai te provocar emoções e sensações no presente,
baseadas em algo que você tem de crença, tanto passada quanto futura, mas que mesmo você tendo essas emoções, mesmo você emocionando, mesmo você tendo assim insights ou lembranças, é tão rápido que ele te volta para o presente. Então ele de fato tem um poder terapêutico, porque é uma forma de te manter no presente. Tem uma teoria do iceberg. Um iceberg, ele é uma geleira, né? E aí aqui tá o pico do iceberg. E aí esse iceberg aqui é a nossa consciência. O que é a nossa consciência? Eu, Kelly, publiquei 16 livros. Karen, a minha filha, tá lá estudando na escola. Daqui a pouco o pai leva para aula de inglês. E amanhã a gente está preparando as coisas, que amanhã é aniversário da minha irmã. Então hoje eu vou fazer lembrancinha e topo de bolo. Pronto, tô na consciência. Me perguntou, respondi rápido e sei. Isso aqui é 3% da nossa vida. A nossa capacidade mental também. A gente costuma usar 3%, uma média. Olá, bem-vindo. O que está aqui na consciência é tudo aquilo que, se alguém te perguntar, você sabe falar tranquilamente. Kelly, qual é a sua cor preferida? É lilás. Tá aqui. Kelly, qual é o nome da sua mãe? É Sônia. Tá aqui. Tudo aquilo que é de conhecimento seu, tá aqui. Só que esse iceberg, quando a gente vê um iceberg, por que a teoria do iceberg, né? Porque o iceberg, só 3% tá visível ali, né? Nas águas. Essa parte de baixo toda é 97%. Então o iceberg pode estar a geleira, uma pontinha assim. Você acha que ele é pequenininho? Ele não é. Ele é imenso para baixo. É uma geleira imensa. E o que está aqui no nosso subconsciente? Traumas, histórias, coisinhas, tudo de bom e de ruim que te acontece vai ficando aqui, vai ficando guardadinho. O tempo e o espaço vão mudando e as coisas vão sendo guardadas aqui. Qual que é o trabalho da terapia? É buscar e pescar alguma coisinha que te aconteceu, que está no seu subconsciente, e levar isso para a consciência. O processo da terapia, o objetivo é aumentar esses 3% aqui, para você ter mais conhecimento do que está guardado no seu subconsciente e trazer para a consciência, claro, tratando. Por que o livro tem um poder terapêutico? Porque o livro automaticamente faz essa pesca aqui. Às vezes, você está lendo algo, uma palavrinha que você fala assim, já li isso antes. Está guardadinho aqui. Tem um livro de Fernando Pessoa que eu li quando eu era criança. Eu lia coisas que não eram da minha época. Eu, com 15 anos, meu aniversário de 15 anos, eu pedi meu pai a coleção de Jorge Amado. Meu pai me deu uma caixa desse tamanho, com todos os livros de Jorge Amado, com essas capas vermelhas ali, antigas. Eu não tinha idade, nem tinha conhecimento de nada daquilo que tinha ali, e eu amava. Amava ler um Amor e Desamor, e nem nunca tinha vivido um trem daquele, mas eu amava. Aquilo estava na minha essência, aquilo estava no meu espírito. E aí, quando eu leio algo, hoje, que eu já li há muito tempo atrás, mesmo que eu tenha outra interpretação, é uma forma de eu pescar o que está aqui e resgatar para cá. Quando a gente lê livros, principalmente que ensinam algo, a sensação que dá é, eu já sabia isso. Eu só resgatei algo que eu já sabia. Por quê? Porque tá tudo aqui. E aí, aqui tá a nossa consciência, aqui tá o nosso subconsciente. Ah, mas chega uma hora que essa geleira acaba, que tem um fim nessa geleira. Sim. Aí nós chegamos no subconsciente coletivo, que é o quê? É o todos nós, é o todo. É onde cabe toda a informação de toda a nossa ancestralidade, toda a informação humana, toda a informação de todos os animais que já viveram aqui. Esse subconsciente coletivo é o que, Kelly?
Na terapia holística, a gente chama de registros arcásticos. Tudo aquilo que já aconteceu é informação e está impregnado em algum lugar. Kelly, não acredito, minha mente é científica. Tudo bem, a ciência também trata isso. Uma criança, quando ela nasce, você põe ela no peito da mãe e ela automaticamente ela já mama. Então, Kelly, isso é ciência? Sim, isso é ciência. E está terapeuticamente explicado pelo subconsciente coletivo, tá aqui. Então, quanto mais você aprofunda aqui, você primeiro conhece o seu ego, porque o seu ego faz parte desses 3% que são consciência. Você conhece o seu subconsciente. O que é o autoconhecimento? É você aproximar desses 97% aqui. E onde está a sapiência e a verdadeira sabedoria? Quando você vai aprofundando mais ainda e faz um trabalho altruísta. Você chega no subconsciente coletivo. Então você entende o efeito borboleta. Tudo que eu faço aqui vai atingir a minha vida, porque tudo que vai e volta. Isso te preocupa ou isso te conforta, mas isso vai atingir, às vezes, uma pessoa lá no Japão. Né? O efeito borboleta é exatamente isso aqui, né? Porque é um gráfico que tem o desenho de uma borboleta, que diz que pequenas tomadas de decisões mudam todo um cenário e a vida de várias pessoas, e muda o mundo, muda o universo todo. E é verdade. Então, quanto mais altruísta nós formos, mais próximo estaremos mergulhados aqui. Kelly, mas eu tenho um olhar para o outro e fico esquecendo de mim. Então, você está pulando fase. Você está saindo daqui e indo para cá. Não está completo. Você só pensar no outro, porque você também faz parte disso tudo. Então, você tem que passar por todas as etapas da consciência, da subconsciência. Quando a gente está aqui, às vezes você está num barquinho aqui. O que são os pseudos evoluídos, né? As pessoas pseudo-evoluídas. Igual eu falo que tem pseudos leitores, que tem gente que fala assim comigo: não, eu amo livro, vou comprar um livro seu. Tá, você gosta muito de ler? Não, gosto de ter, não leio não. Nunca terminei um livro, nunca li um livro. É um pseudo-leitor. Tem livro, tem acesso ao livro, mas nunca leu. Então não é de verdade. O que são as pessoas pseudo-evoluídas? Estão aqui nesse barquinho, conhecem aqui a consciência, então tem argumentos, sabe se posicionar, sabe coisas do seu ego. E na hora que olha aqui para baixo, consegue ver algumas coisinhas aqui, bem raso. Então é tudo muito superficial. E aí acha que está suficiente, que pode resolver a vida de todo mundo, pode dar conselho para todo mundo. E aí diminui a dor do outro, diminui o problema do outro. E não vou estudar mais. Para que eu vou ler tanto? Já sei muito, já sei tudo. Se alguém precisar de qualquer coisa, pode chegar até mim, tá? Porque eu resolvo. Tem vários pseudos. Esse tanto de gente aí que consegue muito like, não é? Sim. Nas redes sociais e tudo, mas fica só no raso ali. Só no raso, é isso aí. É o raso. Essa geração, hoje a tecnologia é muito boa e tá aí, não vai. Sim. Como vai só continuar evoluindo. Nós é que temos que aprender a lidar com essa tecnologia. Sim. E as pessoas que não gostam de ler, que não aprendem a gostar de ler, vão continuar no raso. Porque Sim. Não é... Porque é passivo aquilo. Você só receber, você só assistir, a tela é muito passiva. É igual o poder terapêutico do livro. É claro que o poder terapêutico do livro, o livro nos fortalece como seres humanos, mas não substitui uma terapia. Hoje está tendo muita biblioterapia, muita gente usando o livro para resolver questões e tal. Sim. Mas o livro não substitui uma terapia. Sim, é o que a gente comentou aqui de epistemologia. A forma que a pessoa vai evoluir ou vai se curar, para cada um vai ser de uma forma diferente, né? Vai ter gente que o psicólogo vai salvar a vida dele. Vai salvar. Para outras pessoas não vai fazer diferença. Vai ser na religião. Para outros vai ser no esporte. Para outros vai ser no livro. Para outros vai ser um amigo, vai ser um parente, vai ser uma palestra, vai ser uma imersão que vai fazer, vai ser um coach. Para cada um vai ser de uma forma diferente, né? E a gente não pode subestimar, né? Eu quero te dar um exemplo. Para mim,
o poder terapêutico do livro, eu vivi numa família muito violenta, eu tive uma infância muito difícil, e eu fui pro livro, eu vivia lendo. Então, assim, o livro foi terapêutico para mim, porque eu consegui distanciar daquela violência toda, daquela dificuldade toda dentro do livro. Então, foi uma grande terapia para mim e, de certa forma, não me salvou daquilo tudo que eu vivi, que eu passei. Então, foi uma grande terapia para mim. Sim. Então, assim, é um exemplo, Isso aí, né? é um ótimo exemplo, porque o livro te leva para o momento presente. Enquanto você está lendo, aquilo que te aconteceu de ruim não está acontecendo agora. Né? Mas eu só apanhava todos os dias da minha vida. Enquanto você está lendo, você não está apanhando. Né? E aí a sua mente vai treinando para você entender o que é o presente. E se acontecer de novo no presente, a sua mente vai entender que aquilo é temporário. Porque quando você está no presente, você entende que tudo passa. Coisa boa e coisas ruins. Então, se algo de ruim, muito ruim te acontecer agora, aquilo você vai tratar de maneira diferente, porque você sabe que aquilo vai passar. E que aquilo é temporário. Que você precisa de passar por aquilo no seu processo de evolução. E você dar valor ao livro é você dar valor ao processo, que a maioria das pessoas não tem esse valor ao processo. O processo é de qualquer coisa que você fizer na vida. Eu vou falar do livro. Quando eu leio um livro, eu respeito o meu processo de leitura, então eu respeito o meu ritmo de leitura. Eu respeito, eu não consegui terminar hoje e terminar depois. Eu respeito, mesmo eu não gostando daquele livro, eu respeito o posicionamento do autor. Eu respeito o trabalho que teve gráfico atrás de tudo aquilo ali, porque é muito trabalhoso. Eu respeito o frete, a logística que fez ele chegar até mim. Eu respeito a pessoa que me indicou achando que eu ia gostar desse livro. Você respeita o processo. E aí é terapêutico você respeitar o processo, porque você leva para tudo na sua vida. Se você vai começar uma aula de inglês, você vai aprender a respeitar o processo, que você vai chegar sem saber nada e é um degrau de cada vez. E essa geração, né, quer pular degraus, né? Imediatismo. E o livro traz para si esse respeito ao presente, ao processo, e que é uma coisa de cada vez, né? Então, da mesma forma que eu trouxe o poder terapêutico do livro, eu poderia trazer o poder terapêutico de várias coisas, porque para cada um cabe algo. No meu caso, na minha vida, cabe o livro, por isso que eu falo que eu falando sobre isso não quer dizer que eu me torno melhor que ninguém, muito pelo contrário, eu me torno igual a todos. E para mim, o resgate foi livro. Tanto ler como escrever, né? Então eu compartilho, porque assim como valeu para mim, vai valer para muita gente. Vai valer para todo mundo? Não.